Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos discutir o Brasil. Sabe por quê? Brasil tem uma democracia racial especificamente no papel. Veja bem. Nós somos praticamente 215 milhões de habitantes, um pouco mais, com base na pesquisa do IBGE nesses dados. No entanto, a gente percebe a pouca representatividade do negro, do branco e do índio nesse país. Vamos lá. Olha a nossa formação. Nós temos uma formação multirracial. Congrega diversas etnias. E aí? Essas etnias, elas deveriam estar representadas nesse imenso país continental que nós somos. Mas não é bem assim. Por isso, eu estou trabalhando com a ideia de o mito da democracia racial nesse país. Olha, pegando o antropólogo e pensador Florestan Fernandes, ele diz o seguinte: a integração do negro na sociedade de classes, na visão do Florestan Fernandes, nunca foi superada. Vejam bem, hein? Nunca foi superada. E a gente pode notar isso quando a gente vê o gabinete dos presidentes. Eu vou começar falando do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro mandato. Vejam só, no gabinete do presidente Lula, nós percebemos a baixa representatividade do negro, da mulher e do índio. Então você tem pouca representação negra, nenhuma representação indígena, certo? E as mulheres também continuam sendo subrepresentadas num governo bem popular do governo Lula. E se a gente caminhar mais um pouquinho, nós vamos ver o governo da presidente Dilma. A representatividade das mulheres continua escassas. A representatividade do negro quase nem aparece. E predominantemente nós vamos encontrar uma grande maioria de homens brancos. Estão percebendo? E não representam a diversidade que esse país tem. Caminhando mais um pouco, nós vamos chegar no gabinete do Michel Temer. Aí a gente vê a avassaladora discriminação. Até parece que nós estamos na Noruega, ou na Suécia, ou na Finlândia. Essencialmente homens brancos, tá certo? Não há presença de mulheres nos principais cargos, nem de negros, nem de índio, e nem das outras diversidades que esse país congrega. Até olhando a plateia, vocês estão percebendo que ainda é essencialmente branca. E aí a gente caminha para um outro governo, o governo atual. No governo atual, nós temos também a predominância de homens brancos e pouca representatividade de mulheres. Quase nenhuma, hein? São 2 mulheres aí só participando. E as outras diversidades também não aparecem. Então, nós não estamos falando do mesmo Brasil. O Brasil de formação multirracial e, no entanto, nos principais gabinetes eu encontro uma Suécia formando os gabinetes dos presidentes, nos principais cargos estabelecidos. E aí, quando a gente vem para o estado de São Paulo, no pequeno gabinete do ex-governador João Dória, a gente nota outra vez uma minoria de mulheres,
E o gabinete não tem nenhuma representatividade negra, nem indígena, nem outras diversidades. Estão percebendo por que eu falei no início que o Brasil tem um mito da democracia racial? Esse país precisa atender à sua formação multiétnica. Aí, outro problema sério quando a gente vai para o Supremo Tribunal nesse país. Outra vez eu lembro um outro país e não o Brasil. Olha, vocês estão percebendo que o único negro que está aí, presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, depois de longas histórias, aparece como presidente do Supremo. E olha que o Joaquim Barbosa já saiu, já faz um tempinho. E aí a gente percebe, no atual, 11 ministros do Supremo, outra vez, nenhuma representatividade étnica nesse país. É muito triste você ter um país multirracial e, no entanto, a gente não percebe essa democracia na política, nos gabinetes representativos desse país. Alguma coisa está errada. E aí, a gente pensa mais um pouquinho. No último debate da Band, nós vamos ver o seguinte: candidatos brancos ignoram questão racial no debate. Será que não existe negros, negras, indígenas nesse país? E outras diversidades? Por quê? Eles estão representando quem? Serão eleitos por todos brasileiros e brasileiras. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu fiquei estarrecido. Vai falar por quê? Vou falar um pouco do Reino Unido. A primeira-ministra que assumiu agora, no lugar de Boris Johnson, ela fez o seguinte, Liz, ela fez um gabinete de negros e mulheres. Olha só. E o partido da primeira-ministra é um partido extremamente conservador. E eles vêm lutando para poder inserir na política a representatividade dos diversos gabinetes, principalmente daqueles que são cruciais para a governabilidade da ministra. Essa foto que vocês estão vendo, ela retrata dias antes da morte da Rainha Elizabeth II. A ministra, ela foi se apresentar, como é de praxe no Reino Unido. A rainha é que dá a posse para os ministros. Tem que chegar até a rainha e aí consagra como ministro ou ministra. E uma coisa interessante que eu notei lendo os jornais, a formação do gabinete. Vocês estão vendo aí. Ela colocou em igualdade. Esses são os principais cargos, hein? Do seu ministério. Mulheres e negros. 50% de cada um. E olha que é um partido extremamente conservador, como eu frisei anteriormente. Desde 2000 eles estão lutando para inserir a diversidade. E nós estamos falando de um país essencialmente branco. Bom, vidas negras importam? Claro que sim. O Brasil é um país de mais de 118 milhões de negros e negras. O Brasil é um país que tem maioria negra e negro, maioria de mulheres, e, no entanto, a gente percebe que o Brasil ainda não deu voz para essa população. Vamos ver? Por exemplo,
Na atual legislatura, vou trabalhar com vocês, dos 513 deputados federais, nós temos 124 deputados e deputadas que são considerados negros e negras. Se a gente caminhar para o Senado, dos 81 senadores, nós temos 13 que se intitulam negras e negros, tá certo? E aí, quando a gente vai para as prefeituras, aí arrasa. Veja só, o Brasil tem mais de 5.570 prefeituras. E qual seria a representatividade? 32% dos prefeitos e prefeitas se consideram negros e negras. Na questão da vereança, olha, gente, eu falei anteriormente que era mais de 5.570 municípios. Na questão da vereança, nós vamos encontrar 44,7% da população negras e negros. E fora que nem aparece indígenas aí, hein? E outras diversidades. O Brasil tem 27 estados, seria 26, mais o Distrito Federal, são 27 governadores que nós teríamos, tá certo? Dentre esses governadores, vejam só 7 consideram negros e negras nesse país. Bom, o que a gente pode deduzir? Que pretos e pardos estão subrepresentados no Brasil. E aí, quando a gente vai para o Tribunal de Justiça, dos 88 tribunais que existem no Brasil, nós temos apenas um negro em toda a sua história de justiça. É esse aqui, ó. O único negro representar a etnia racial do Brasil. Se eu falei anteriormente que nós somos 118 milhões de habitantes, negros e negras, cadê a representatividade? Por isso, a gente tem que concluir o mito da democracia racial. Um país de formação multirracial, um país que forma negros, brancos, índios e outras diversidades, não se vê representado no Congresso. Até quando nós vamos continuar pensando que somos uma Suécia? Esse quadro tem que mudar. A representatividade na política nesse país, ela tem que congregar toda a sua diversidade, toda a sua população. Lembrar a história, a formação multirracial que é esse país, mas não um mito da democracia que só existe no papel. Precisamos mudar isso. Precisamos eleger negros, negras, índios e outras diversidades para congregar um país que a gente poderá chamar de multirracial. Pense nisso e vamos esperar uma grande mudança nesse país. É fato, é real. Mudaremos sim um país mais incluso e não excluso, como é o nosso país. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.